Fala pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Radar da Saúde. Hoje no Radar da Saúde eu tenho um monte de coisa para falar. Primeiro sobre como estão os humores no setor da saúde, vou falar também sobre campanha de vacinação, vou falar sobre mais médicos, vou falar sobre a ANS e também sobre a saúde trans. Então, bastante assunto aqui, mas antes de começar, não posso esquecer de falar para vocês assinarem o canal e ativarem as notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos lá? Bom, eu vou começar trazendo um pouco sobre como estão os humores na saúde. A gente ainda está em janeiro, o ano ainda está começando, mas na verdade o clima não está muito positivo, principalmente para o setor de saúde suplementar. A gente tem sim registrado, né, um crescimento de novos usuários, né, de planos de saúde. Ao mesmo tempo, a gente tem visto um aumento da sinistralidade, então temos margens apertadas, uma pressão, né, um sentimento ali de pressão entre as operadoras, os hospitais, as clínicas e os laboratórios de diagnóstico. Então, diante de todo esse contexto que eu trouxe para vocês, analistas da XP, segundo uma matéria do Valor, trouxeram um cenário realmente mais desafiador em 2023. Essa questão da sinistralidade, essa pressão por custos e toda essa dificuldade fez com que os analistas avaliassem que em 2023 a gente vai ter uma redução do crescimento pensando nas empresas de saúde. Isso significa que o clima no setor como um todo, né, principalmente dentro da saúde suplementar, está um pouco um clima de cautela. Eu sei que a gente está começando o ano ainda, mas 2023 parece que não vai ser aquele crescimento exorbitante como a gente viu acontecer nos anos de pandemia, que foi ali com crise e crescimento, né, e investimento. Então, esse é um pouco o cenário aqui que eu abro essa nossa conversa para a gente já partir para o próximo tópico. Bom, o próximo tópico que eu quero trazer para vocês é em relação à campanha de vacinação, que a gente já sabe que vai acontecer em fevereiro, mas hoje foi definida que ela será depois do Carnaval, no dia 27 de fevereiro. O Ministério da Saúde deve investir sim numa campanha publicitária para aumentar a adesão das pessoas, né? Aumentar o engajamento das pessoas na vacinação da Covid-19. E nessa primeira fase, a ideia é que as pessoas tomem uma dose bivalente da vacina da Pfizer. Isso vai acontecer principalmente nos grupos prioritários. Então, vai começar com os idosos, seguidos de gestantes e depois profissionais da saúde. O próximo tópico que eu quero trazer aqui para vocês é em relação à agenda regulatória da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela foi definida no finzinho da semana passada e a gente trouxe uma matéria que explica e destrincha bem o que significa essa agenda regulatória. Na prática, significa que os principais assuntos que serão abordados ao longo do triênio 2023-2025. Entre os principais tópicos vão existir, né, discussões sobre os novos parâmetros de coparticipação, que é um tema bem sensível e importante para o setor de planos de saúde, e também a possibilidade de novas normas para as franquias. Se vocês quiserem saber mais sobre isso e sobre outros tópicos que estão dentro da agenda regulatória, eu vou deixar o link aqui para vocês acompanharem a nossa reportagem especial sobre esse tema. Bom, e o outro tema que eu queria falar aqui com vocês e que a gente ainda vai ouvir falar ainda bastante ao longo dos próximos meses é em relação ao Mais Médicos. Quem acompanha a saúde já há algum tempo já deve ter ouvido falar e já deve ter percebido que existe uma polêmica em torno dos Mais Médicos desde que ele foi criado em 2013. Agora a questão volta a ganhar corpo e ganhar debate, porque é uma das propostas do novo governo voltar com Mais Médicos um pouco diferente do que ele foi no passado, lá em 2013, mas as discussões já começaram, né? Geralmente, os conselhos que representam os médicos argumentam que é importante que haja um plano de carreira para atrair os médicos, principalmente para os locais que há menos interesse,
E além disso, há uma grande crítica sobre a admissão de médicos sem a revalidação do diploma. Então essas duas questões são bem sensíveis e elas têm começado a surgir agora que esse plano do governo de retomar o Mais Médicos também está voltando à tona. Teve uma polêmica sobre isso na última semana, com o médico sanitarista, o Gonçalo Vecina, dizendo que deveria talvez abrir espaço para que outras especialidades como enfermeiras atuassem mais na saúde, que isso ajudaria a diminuir os gargalos. E houve uma resposta sobre isso por parte do CREMESP, um artigo publicado sobre isso na Folha. Eu contei tudo isso mais em resumo dentro da newsletter, da nossa newsletter Futuro da Saúde. Se você ainda não assina, já convido vocês para assinar. Mas esse é um tema que está começando a esquentar e que a gente deve ver mais repercussões aí ao longo das próximas semanas. E o último tópico da nossa conversa de hoje, que está um pouco mais longa, é para falar sobre a saúde trans. A gente tem uma grande reportagem sobre a saúde trans, pensando em como é a jornada desse paciente trans, que é uma jornada que a gente sabe que é complexa, né? Ela envolve desde o tratamento hormonal até, de fato, o acompanhamento contínuo desse paciente. Na nossa matéria, nessa reportagem feita pela Ana Pereira, é uma matéria que a gente destrincha de fato como essa jornada e como o sistema de saúde não está preparado para atender esse paciente. A matéria, ela traz a experiência dos próprios pacientes, tanto no sistema público como no sistema privado. É uma matéria que faz um alerta, principalmente aos gestores, de que é preciso sim investir nessa questão, investir em treinamento de profissionais e também na formação. Então, é uma reportagem que convida vocês à reflexão e faz uma imersão num tema que é muito pouco tratado dentro do contexto da saúde. Eu espero que vocês tenham gostado do Radar da Saúde de hoje. A gente trouxe grandes reflexões sobre temas que são complexos, então falamos aqui sobre a questão desse humor não está muito positivo na saúde, sobre a questão da campanha de vacinação que vai acontecer em fevereiro, mas no finzinho, depois do carnaval. A gente falou sobre a agenda regulatória da ANS, que temos uma reportagem de Fôlego explicando mais sobre ela, sobre o Mais Médicos, que aí é uma polêmica que acompanharemos por aqui, e também sobre a saúde trans, que temos uma grande reportagem sobre isso. Então, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o like e de mandar para pessoas que podem gostar também. Eu vejo vocês na semana que vem aqui no Radar da Saúde e na segunda-feira com entrevista no Futuro Talks. Até mais!